Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que eu adoro, inclusive é a grande temática que está sempre presente por trás de tudo que eu trago, que é a autorresponsabilidade. Mas dessa vez eu vou trazer um contraponto muito importante, que às vezes é uma dúvida que surge para as pessoas, que é onde fica o lugar do contexto quando a gente está falando de autorresponsabilidade. Mas antes de eu entrar no tema, se você não tiver inscrito ainda no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo por aqui. Bom, então vamos lá, vamos aprofundar um pouco nesse assunto. Geralmente esse é um tema que as pessoas gostam muito quando eu falo, mas uma vez ou outra acaba tendo alguma dúvida ou até mesmo algum desconforto relacionado com isso que eu falei. Mas peraí, você está falando de autorresponsabilidade? E como que fica o contexto nessa situação? Já vou explicar o que eu quero dizer com contexto. Inclusive, eu tive a ideia desse vídeo por uma dúvida que surgiu lá no meu Instagram, então se você não me segue por lá, já vou deixar ele aqui embaixo, é @psigabrielafonso, me segue por lá também, lá tem conteúdos diários. Bom, naquele contexto eu estava falando sobre hábitos e o quanto que os hábitos são precursores, eu usei essa palavra, né, do nosso destino. Então veja, não são determinantes, são precursores, um dos elementos que vão fazer a diferença. E também falei que não tem como a gente colher uma coisa que a gente não plantou. E aí veio um questionamento enfatizando essa ideia, tá, mas nem todo mundo tem onde plantar. Ou vamos imaginar que esses terrenos para a gente plantar são diferentes. E aí eu achei isso muito válido, porque é uma oportunidade da gente deixar isso muito claro. Então vamos lá, o que é o contexto? Existe sempre um contexto, sim, ele existe. E ele pode ser muito diferente. Inclusive, tem áreas específicas do conhecimento que vão se dedicar a pensar sobre isso, a refletir sobre isso, a estudar sobre isso, inclusive a propor soluções sobre isso. Basicamente, isso vai estar abarcado dentro de estudos sociopolíticos. Uma intersecção disso com a psicologia vai ser a psicologia social, por exemplo, que nesse caso vai ter então a finalidade específica de pensar soluções para o contexto, indivíduo versus o contexto. Mas para além disso, e aí é onde a gente chega na autorresponsabilidade e entende que ela não está falando algo diferente disso. Aí a gente vai entender que esse indivíduo, ele já tem uma realidade acontecendo. Então, por mais que a gente possa lutar por, pensar, considerar o contexto e as suas melhorias, independente disso, já existe uma realidade acontecendo para cada pessoa. E quando eu estou falando sobre contexto, realmente são todas as variáveis sociais, culturais, políticas, ambientais, quaisquer que sejam. Então aqui a gente até pode entender que tem um contexto macro acontecendo, por exemplo, a geração atual na qual estamos inseridos, em termos culturais, tecnológicos, sociais, políticos, e dentro dessa realidade macro, as diferenças também individuais. Então, na mesma sociedade brasileira, nós vamos ter indivíduos com diferentes realidades, diferentes oportunidades, inclusive. Então perceba, nunca quando a gente está falando sobre autorresponsabilidade, a gente está desconsiderando isso, só que a gente está partindo da premissa de que essa realidade já existe para você. E sim, você vai ser responsável, e aí entra a responsabilidade, pelas escolhas que você pode fazer nessa realidade, no seu contexto, que já existe. Perceba que nessa discussão a gente não vai entrar no mérito do contexto. É importante fazer isso, mas para aquelas áreas. Para cá eu preciso entender como indivíduo o que eu vou fazer com a realidade que eu tenho, afinal ela já está lá. Nesse sentido, eu sempre gosto de importar a referência do Viktor Frankl, por quê? Porque ele estava nas condições mais extremas que se pode pensar. Então, um psicólogo judeu que estava em campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial, e lá ele desenvolve esse conceito, ele traz essa ideia de que todo ser humano tem uma liberdade última de como vai significar o contexto em que está. Existe essa liberdade última. Então, independente de quais são as suas condições, tem o que você pode escolher fazer com elas. Ainda que você não possa fazer nada. E isso é um conceito também muito bonito. Perceba que é sobre significar aquele seu contexto. Às vezes, você não consegue mudar imediatamente uma situação, mas a sua atitude em relação a ela, como você vai passar por aquilo, também é uma escolha.
E quando eu falei numa última postagem que eu coloquei sobre hábitos, que os hábitos são precursores do nosso destino, é importante também a gente ter uma visão muito realista sobre o que tudo isso significa. Se partimos de oportunidades diferentes, por isso que até mesmo o autoconhecimento ele vai ser tão fundamental. Eu preciso entender que eu tenho limitações no contexto que eu estou. A gente não precisa ter uma visão romântica, idealizada ou até mesmo utópica de que, então se eu batalhar eu posso ter o que eu quiser. Gente, existem contextos diferentes. Por isso que é importante você entender quais são as suas limitações, para você entender o que você pode fazer diante delas. Quais são as suas opções? Então, cuidado com aquelas ideias às vezes muito utópicas, com aqueles discursos até mesmo ingênuos, que vão dizer que tudo é possível para todos. A gente precisa sempre ter esse entendimento, mas perceba que quando a gente está falando que dentro das suas condições, com aquilo que você tem, você sempre tem uma opção. Mas isso pressupõe uma análise crítica do teu contexto e o que você escolhe fazer com ele. A autorresponsabilidade é sobre isso. Está muito ligado com a palavra escolha. É o que você escolhe fazer, não necessariamente fazer, às vezes reagir. Como você vai se posicionar, como você vai significar aquilo que está acontecendo. Independente se o cenário é favorável ou desfavorável. Bom, de tudo isso que eu falei, eu espero que tenha ficado claro que quando estamos falando de autorresponsabilidade, na verdade, o que a gente está combatendo é uma postura vitimista na nossa vida. Ou seja, é sobre aquilo que depende da gente. Logicamente, para um indivíduo que tem condições para isso. Por isso que aqui no canal eu já fiz um vídeo, inclusive, diferenciando a autorresponsabilidade de uma condição em que o indivíduo está vulnerável, está adoecido, por exemplo, quando tem um transtorno mental. Bom, para fechar e trazer isso para uma coisa mais prática e mais palpável, basicamente vai ser sobre, ao invés da gente perguntar por que isso está acontecendo, é sempre sobre se perguntar o que eu escolho fazer com o que está acontecendo. Então isso naturalmente te liga com uma postura autorresponsável. Outra dica bem simples do dia a dia é você também começar a prestar atenção sobre as coisas que você reclama. Vou até fechar com uma frase de Freud em que ele fala: qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Bom, se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido, deixa seu like aqui para eu saber. Já envia ele para outras pessoas, porque esse é um tema muito importante. Se você não tiver inscrito no canal, já se inscreva e ative as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!